nunca é demais a pergunta: o que de fato significa a Páscoa? Nós sabemos que vivemos num mundo comercial, onde muitas vezes festas bíblicas são distorcidas. E algumas festas que nem são bíblicas são introduzidas. E é muito importante, que deve ser um papel da igreja, nos aclarar sobre cada evento e o motivo deles. A Páscoa é possivelmente a festa de maior significado cristão. É importante que a gente entenda de uma maneira simples que a Páscoa traz a pessoa de Jesus sendo crucificado, descendo ao Hades, aonde ele despoja os principados, os humilha no seu desfile de vitória, retira de volta toda a autoridade que o diabo tinha tomado do homem, e ao terceiro dia a morte não pode contê-lo, e ele ressuscita, ele está vivo, amém, queridos? Mas como é que tudo isso começou? Será que a Páscoa começou naquele dia? Não, a Páscoa começou milhares de anos antes. Começou exatamente quando o povo de Deus estava no Egito, prisioneiros por 400 anos, e Deus ouve o clamor do povo. Ele levanta Moisés como libertador. Nós sabemos que teve as 10 pragas, e a 10ª praga morreria o primogênito, a não ser que um cordeiro sem mácula fosse morto, o seu sangue aspergido nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte fosse passar para ferir o primogênito, ele, ao ver o sangue, passaria por cima, diga, passaria por cima. Por isso que em inglês muitas vezes chamamos de pass over, passaria por cima, ou seja, aquela maldição não atingiria aquela casa seria salva pelo sangue do cordeiro. Diga, a casa salva pelo sangue do cordeiro. O que eu estou dizendo a vocês se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 3, diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo. Eu, o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Aonde é que nós linkamos a história da Páscoa com a história de Jesus? Tudo o que ocorre no Velho Testamento, queridos, é um espelho para aquilo que foi cumprido no Novo Testamento. Aquele cordeiro que era morto e levado para dentro de casa e seu sangue aspergido, não tinha poder nenhum de salvar ninguém. E você diz, e por que então que ele salvou aquela família? Porque ele representava aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João 1,29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em concordância com 1 Coríntios 5, 7b, que diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Jesus era aquele Cordeiro. Jesus ainda é o Cordeiro que entra na tua vida quando a morte bate à tua porta. Se você abrir a porta para ele, ele entra, ele te defende, ele vai dizer àquele anjo da morte: passe por cima, aqui não. Amém, queridos? Segunda coisa importante, a Páscoa traz um renovo. Diga a palavra renovo. Êxodo 12, 3 diz: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem
deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada. O que é que nós entendemos para que a Páscoa possa trazer um renovo na sua vida? Você quer que essa Páscoa represente um renovar de Deus na sua vida? Diga amém. É preciso, homens, estou falando com você, é preciso que você saiba que, do ponto de vista de Deus, você é o pastor da sua casa, você é o sacerdote da sua casa. É preciso que seja levantado o sacerdócio. Êxodo 12:3 diz: todo homem deve separar um cordeiro ou cabrito para a sua família, um para cada casa. Não podia delegar, não podia terceirizar, não podia pagar para outro homem e dizer: você vai buscar um cabrito ou uma ovelha para a sua casa? Vou, eu pago e você traz um para mim. Não podia. O homem tinha que ir lá. O homem não podia dizer: minha esposa, você pode fazer isso no meu lugar? Não podia. O que é que significa isso na prática, queridos? Aqui estava quebrando algo que começou no Éden, que eu costumo chamar a síndrome de Adão. Muitas vezes as nossas irmãs, e mulher realmente é um ser capaz, né? Quando Deus foi fazer a mulher, Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A palavra idoneidade não quer dizer apenas honestidade, mas quer dizer também capacidade. Mulher, quando Deus lhe criou, Ele pensou em capacidade. Amém? E eu sei que você é capaz, mas muitas vezes essa capacitação que você tem no coração, essa maneira de às vezes focar nas coisas e resolver logo, você, quando sabe que tem que buscar o cordeiro e você vê o seu marido dizendo: vou mais tarde, você se impacienta. Quando a gente menos espera, lá vem você com o cordeiro pendurado no pescoço. Não faça isso. A verdadeira Páscoa coloca as coisas no seu devido lugar. Você está perto de um homem aí? Diga para ele: é você, querido. Vá buscar o cordeiro. Amém? Segunda coisa importante que a Páscoa traz: posicionamento. Por que posicionamento? Ora, queridos, aqui diz que passem um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores da porta da casa. Imagina comigo, pensa comigo. Você chega no seu condomínio, você pega sangue de animal e você pinta a porta da sua casa. Você acha que você fica incólume? Você acha que nenhum vizinho vai ver isso? Sim ou não? A notícia se espalhou. A notícia estava dizendo o seguinte: aqueles que estão do lado de Moisés, aqueles que estão do lado do Deus de Israel, eles vão colocar sangue nos umbrais da porta. Ou seja, tinha que sair de cima do muro, tinha que tomar uma decisão, tinha que dizer para a vizinhança, tinha que dizer para todo mundo: eu pertenço ao Cordeiro. O Cordeiro de Deus, o seu sangue está na minha vida, na minha fronte, na minha casa, nos umbrais da minha porta. Amém, queridos? Como diz Josué em 24:15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer o renovo da Páscoa, é preciso posicionamento. Eu não sei o que é que a casa do seu vizinho faz, eu não sei o que é que a casa do seu amigo faz, eu não sei se aquele que se diz cristão está fazendo algo que o Cordeiro não faria, mas é preciso que, se você quer a verdadeira Páscoa na tua casa, você diga: eu não sei o que os outros querem, eu não sei o que os outros pensam, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, diga porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Amém, queridos? Terceiro
ponto. O cordeiro deve ser comido inteiro. Ele diz: não deixem sobrar nada. Sabe, queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos onde, quando eu estava pregando aqui sobre as 7 cartas da igreja, eu trouxe a doutrina dos nicolaítas, onde mais do que nunca, se cria um evangelho novo a cada dia. Um evangelho prêt-à-porter. Um evangelho criado à imagem e semelhança de quem o cria. Postei algo numa rede social recentemente, porque sempre tem aquelas coisas, né? Provaram agora que Jesus não tem aquela aparência, que Jesus tem uma aparência afrodescendente, o outro disse que Jesus tem uma aparência europeia. Ora, dizia eu no meu post, ou na minha postagem, a Bíblia não se importou de nos dizer como era a aparência física de Jesus. E ela não se importou porque isso não era fundamental, mas ela se importou sim de trazer o caráter de Cristo, a sua missão e a sua obra. Jesus Salvador, Redentor, misericordioso, justo, Rei e Senhor. Amém, queridos? Quando nós nos preocupamos e começamos a discutir sobre a aparência física de Jesus, isso é inerente ao homem. Você diz, por que é inerente ao homem? Ora, por que os europeus pintaram quadros de Jesus com aparência europeia? Porque agora, com toda essa onda de politicamente correto, precisamos criar um Jesus afrodescendente. Porque amanhã não criamos um Jesus asiático. Sabe, queridos, isso apenas retrata algo que está dentro da alma. É que Jesus é para você, muitas vezes, você mesmo. Nós olhamos para Deus e eu digo assim, não, o meu Deus não faz isso. Não, o meu Deus não pensa assim. Não, o meu Deus... Eu acho que você deveria pensar 2 vezes antes de dizer o meu Deus e falar assim, o Deus da Bíblia pensa assim. O Deus da Bíblia age assim. Porque desta forma, queridos, não é nós que vamos formar um Jesus à nossa imagem e semelhança, mas nós vamos ser transformados por esse Jesus de glória em glória, num processo glorioso, na sua própria imagem e semelhança. É o contrário. E para que eu possa receber essa imagem e semelhança, o cordeiro tem que ser comido inteiro. Um evangelho que escolhe partes da Bíblia. Essa parte eu gosto, amém? Essa parte eu não gosto, sai. Você jamais terá o caráter de Cristo impresso na sua alma. Salmo 119, 4 diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tiago 1, 22 diz, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Concluindo, queridos, quando nós entendemos o que é a Páscoa, nos posicionamos, tomamos um posicionamento diante de Deus. E quando nós recebemos o Senhor Jesus por inteiro na nossa vida, há um renovo. A sua casa não fica sendo só casa, a sua casa passa a ser igreja de Jesus. Os que moram nessa casa não são apenas habitantes, mas são aqueles que são chamados para exercer o seu sacerdócio. Então nós podemos dizer que cada casa é uma igreja e cada discípulo é um sacerdote. Diga isso comigo, cada casa uma igreja, cada discípulo um sacerdote. Amém, meus amados? E eu quero nesse momento concluir, trazendo esperança para o seu coração. Naquela sexta-feira à noite, houve trevas. Naquela sexta-feira à tarde, houve trevas. Trevas. Virou noite aquela sexta-feira à tarde. Porque Jesus morrera. A Bíblia diz que os seus discípulos entraram em tristeza profunda. Fugiram, com medo. A terra passava por uma coisa terrível, um eclipse de glória. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Homens diziam, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas veja, verdadeiramente este era. É como se
tudo tivesse acabado. Eu não sei como você está hoje, eu não sei nem como você chegou aqui. Talvez, preste atenção, a sua vida hoje esteja nessa sexta-feira. Talvez sonhos que você tinha se acabaram. Talvez ministérios que você sonhou parecem que estão destruídos. Talvez a sua família esteja parecendo que está se esvaindo em sangue naquela cruz. Pode ser que as suas esperanças hoje estejam eclipsadas, sem luz, opacas, e não conseguem receber uma gota da glória de Deus. Mas eu quero animar você. Eu quero dizer que ainda que você esteja vivendo essa sexta-feira, domingo está chegando. O dia que o Senhor Jesus vence.